Vamos falar sobre autorresponsabilidade? Hoje, olhando para sua vida, o que você acha que foi culpa sua ou que foi culpa do outro, por isso que você teve essa atitude? Um exemplo: hoje eu sou infeliz porque eu sofri muito no meu relacionamento antigo, por isso que hoje eu sou infeliz. Eu não consigo mais confiar em homem nenhum porque eu fui muito traída. Esse é um exemplo. Eu não consigo prosperar porque o meu sócio fez a gente quebrar. A minha mãe sempre me amaldiçoou, por isso que eu nunca consegui ser ninguém na vida. E por aí vai. Quero que você entenda hoje o seguinte: a responsabilidade de termos a vida que nós temos hoje é exclusivamente nossa e de ninguém mais. Porque se fulano fez isso, me traiu, me tratou mal, eu cresci num lar disfuncional, nananana. Porque é minha essa responsabilidade? Porque é você que tem que tomar a decisão de mudar. É você que tem que olhar para você hoje e entender que a responsabilidade dos atos do que fizeram com você foi da outra pessoa. Mas o que você faz com você mesmo é responsabilidade sua e de mais ninguém. E é difícil a gente entender isso porque a gente quer culpar alguém pelos nossos maus relacionamentos, pelos nossos fracassos profissionais, pela nossa vida financeira que às vezes está escassa, pelos nossos maus entendimentos com os nossos familiares. E a gente sempre procura culpar alguém. Por quê? Porque é difícil reconhecer o nosso erro. É difícil você virar pro seu filho, pra sua esposa, pro seu marido e falar: eu fracassei. Foi por culpa minha que a empresa não foi pra frente. É difícil você olhar nos olhos dos seus pais ou dos seus filhos e falar assim: eu fracassei nesse casamento. Eu não fiz a minha parte nesse casamento. É mais fácil culpar o outro. É mais fácil jogar ali e a nossa vergonha ficar aqui acumulada, né? E a gente não ser culpado, não ser criticado, não ser apontado. Só que o que nós precisamos entender é que a responsabilidade dos nossos atos é nossa. Se você tem um sócio e ele está desviando dinheiro, um exemplo, ele está desviando dinheiro, a empresa chega a quebrar, a responsabilidade não é dele. A culpa não é dele. Ele é só um mau caráter. Mas a culpa de não ter estado ali naquele todo da empresa, querendo saber tudo da empresa, finanças, como que tá vendas, como que tá todos os departamentos, a sua falta nesse departamento, a sua deficiência nesse departamento te fez estar onde você está. O meu casamento não deu certo por minha causa. Será que foi por causa do fulano? Será que foi por causa dele mesmo? Você é uma santa que não teve nada, não contribuiu com nada? Não, ele me traiu várias vezes e eu sempre perdoei. E já tá errado. Se você sempre perdoou sem uma proposta de mudança, você era conivente com tudo isso. Mas eu não sou. É muito difícil às vezes a gente reconhecer os nossos erros, encarar a realidade. Mas eu tô aqui para te falar que o quanto antes você fazer isso, mais rápido você vai se libertar. Mais rápido você vai entender qual é a sua responsabilidade e o que você precisa fazer para mudar a situação da sua vida. O meu marido é isso, meu marido é aquilo. Às vezes você fala tanto e você não olha para você, o que você tem que mudar. Será o que ele pensa de você? Quantas e quantas vezes você já disse: meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo, e aquele marido, ele simplesmente se cala? Ele não fala nada? Mas por que ele não fala nada? Ele simplesmente não fala nada. Mas às vezes você acha que ele não falar
Você é perfeita e você não é perfeita. Você também tem defeitos. Então, antes de você ficar julgando, falando, criticando, olha para você o que você precisa mudar. Tome consciência do que você precisa mudar e mude. Muda enquanto é tempo, muda enquanto você tem vida, muda enquanto você pode, sabe? E às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo, eu não... Você consegue, você não quer. É diferente. Porque um processo de mudança, quando você entende a sua autorresponsabilidade naquilo que você precisa mudar, ele não vai ser fácil. Ele não vai vir com uma bandeja recheada de bolo, com café fresquinho, um pãozinho e falar, aqui princesa ou príncipe, toma, tá tudo resolvido. Não. Ele vai vir com batalha, ele vai vir com provações, ele vai vir com mudanças. Mas tudo isso você consegue fazer se você estiver de coração aberto a essa mudança. Você ter consciência, você abrir o coração para essa mudança que você é em primeiro lugar. Não é o seu marido que tem que mudar. Não são os seus filhos que tem que mudar. Não é a sua empresa que tem que mudar. Não são os seus pais que tem que mudar. É você. Você é a primeira pessoa que precisa de mudança. Você é a primeira pessoa que precisa entender de fato o que você precisa mudar ali naquele ciclo. Entendeu? E não adianta você ficar aí batendo cabeça, questionando, tentando culpar. Você vai viver uma vida de escassez. Você vai viver uma vida de fracasso. Culpando outras pessoas por uma responsabilidade que só você que tem. Por quê? Porque culpar o outro é muito fácil. Mas resolver, você não vai resolver. Você não vai tratar o que precisa ser tratado. Porque em vez de você se autorresponsabilizar e mudar, não, você está culpando aquela pessoa. E você jamais vai conseguir uma mudança se você não olhar para si e não entender que não é o outro. Ai, mas o meu marido ele me trai, o meu marido vive na rua, o meu marido bebe, o meu marido faz isso. Você que não sabe, não adianta, independente do que o outro faça. Os meus filhos estão na adolescência, estão custosos e que não importa sobre o outro. Eu quero que você tome consciência hoje. Você precisa mudar. Você é a primeira pessoa que precisa entender quais são as áreas da sua vida hoje. Coloca lá a sua área espiritual, sentimental, profissional, financeira, familiar. E anota no papel como está a sua vida hoje. E o que você precisa mudar daqui para frente. A sua saúde, o seu corpo, a sua mente. O que você tem dado atenção? O que você tem dado prioridade? Quem está sendo você em todas essas 5 relações que eu acabei de falar? Relação espiritual, sentimental, profissional, familiar, financeira. Quem está sendo você? Então, tome responsabilidade daquilo que é sua responsabilidade. Entenda o que você precisa mudar, entenda onde você precisa fazer o melhor por você mesmo. E você pode ter certeza que você vai ter uma família estruturada, um casamento estruturado, finanças estruturadas, uma vida profissional abençoada. Porque não tem como dar errado. Se você estiver na posição certa. Se você estiver no ambiente certo. E primeiro, se você deixar o orgulho de lado e entender que a mudança, ela depende primeiro de você e não é do outro. Você pode falar, Michelle, mas não é do outro. A mudança, ela primeiro comece de você.
Entenda isso. Entenda isso o mais rápido possível.